mulheres europeias de territórios ocupados pelos nazistas se relacionaram com os alemães durante a guerra. Muita gente colaborou com os nazistas. Holandeses, franceses, poloneses, muitos denunciaram seus vizinhos judeus, por exemplo. Mas a Europa precisava de bodes expiatórios. Gente para jogar toda a culpa e frustração. E as mulheres que se relacionaram com os nazistas cumpriram esse papel. E esse é o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a esse canal, a esse modesto espaço. Já de cara eu peço aí a sua inscrição, o seu like. Deixa o seu like porque hoje é Dia das Mulheres. Deixa aí o seu comentário, tudo isso aí que vocês sabem que é muito importante, tá certo? Então vamos começar, pessoal. As mulheres que se relacionaram com os alemães vinham de todas as classes sociais e de várias profissões. Houve casos de mulheres que se relacionaram com nazistas em troca de comida, de dinheiro, porque foram forçadas ou porque os maridos estavam ausentes. No entanto, pesquisas realizadas posteriormente apontaram que muitas europeias se relacionaram com soldados alemães porque os achavam atraentes e fortes. Para elas, os nazistas eram viris, ao contrário dos homens de seus países que não conseguiram repelir os nazistas. Na Dinamarca, pesquisadores de 1945 ficaram chocados ao descobrir que 51% das mulheres dinamarquesas admitiam abertamente que achavam os alemães mais bonitos do que os seus compatriotas. O país onde as mulheres mais se relacionaram com os alemães foi a França. Muitos franceses registraram um sentimento de humilhação sexual por conta disso. O escritor Antoine de Saint-Exupéry sugeriu que todos os franceses tinham um sentimento de terem sido castrados pelos alemães durante a guerra. Emoções como essas foram sentidas não somente pelos franceses, mas por homens de todas as nações ocupadas. A libertação foi uma oportunidade de combater esse sentimento. E as mulheres que se relacionaram com os alemães pagaram o preço, entre aspas aqui, pela sua traição. A reabilitação da masculinidade dos franceses, por exemplo, começou de fato depois do dia D, em junho de 1944. Nos meses seguintes, eles venceram uma série de confrontos militares. Depois, eles fizeram as mulheres francesas pagarem pelos seus atos. Na maioria dos casos, a punição das mulheres era ter a cabeça raspada em público, para maximizar a humilhação. Militares americanos e ingleses relataram essas punições em vários lugares. Além da cabeça raspada, algumas eram castigadas com cartazes presos no pescoço e essas mulheres tinham que encher baldes com fezes de cavalo com as mãos sem luvas. Segundo o historiador Peter Novick, essas punições foram quase como se as mulheres fossem uma oferenda sacrificial. Elas serviram como bodes expiatórios. A punição pública foi um ato de vingança em que todo mundo poderia se envolver. Na época, isso foi celebrado com orgulho pelos envolvidos. Como dito, pessoal, muita gente, de pobres a ricos, colaboraram com os nazistas. Seja denunciando o vizinho judeu, seja denunciando a resistência do seu país, enfim, houve várias formas de colaboração. Porém, as mulheres que se relacionaram com os nazistas pagaram o preço da humilhação pública. A mensagem era a seguinte: pelo fato de muitas mulheres serem despidas e terem a cabeça raspada, seus corpos foram reivindicados como propriedade pública. O interessante é que elas eram conduzidas quase sempre por homens. Muitas francesas tinham em mente que estavam sendo usadas de modo simbólico. Uma atriz francesa chamada Arlette, em seu julgamento por ter se relacionado com uma autoridade alemã, se justificou dizendo:
Meu coração pertence à França, mas minha vagina é minha. Anthony Eden, secretário de Relações Exteriores britânico da época, disse que ninguém que não tivesse passado pela ocupação nazista tinha condições de julgar. Isso é verdade, pessoal. Só quem passou pela ocupação nazista pode julgar. Tanto as mulheres que se relacionaram com os alemães, quanto esses homens e essas mulheres também que se vingaram depois. Tá? As mulheres que passaram, entre aspas, aqui só pela humilhação pública, se julgavam ainda felizardas, pois muitas outras tinham passado por estupros de soldados soviéticos e, em alguns casos, de americanos. Isso ocorreu principalmente com as alemãs. Na Dinamarca, cerca de 5.579 bebês nasceram com registro de pai alemão, e sem dúvida houve muitos mais, cuja paternidade alemã foi ocultada. Na Holanda, o número de crianças nascidas de pais alemães é estimado entre 16 a 50 mil. Na Noruega, nasceram entre 8 e 18 mil crianças de pais alemães. Na França, o número estimado é de 85 mil ou mais. O número total de crianças com pais que eram soldados alemães na Europa ocupada é desconhecido. As estimativas falam entre 1 e 2 milhões. Esses bebês não eram bem-vindos nas comunidades onde nasceram. Um relacionamento poderia ser esquecido, mas uma criança não. Cabelo, pessoal, cresce de novo. Agora as crianças estarão ali valendo como lembrança do relacionamento com o nazista. Na Holanda, houve casos em que crianças foram mortas ao nascer pelos avós, para restaurar, entre aspas aqui, a honra da família. Esses casos foram raros, mas refletiam um sentimento muito forte na sociedade europeia de que crianças locais com pais alemães eram uma afronta à nação. Muita gente acreditava que elas herdavam o temperamento dos nazistas e se tornariam violentas e terríveis na fase adulta. Autoridades de muitos países começaram a deportar crianças para a Alemanha. Se a mãe quisesse, poderia ir junto. Muitas crianças de pais alemães eram maltratadas em orfanatos na Europa. Muitas relataram terem sido vítimas de bullying, algumas tiveram suásticas pintadas nas suas roupas. Elas foram proibidas de brincar com crianças norueguesas, dinamarquesas, francesas. Algumas sofriam abusos mentais e físicos dos padrastos. Houve o caso de uma menina norueguesa chamada Tove Laila. Ela foi raptada de sua mãe e levada para adoção na Alemanha. O projeto Lebensborn do Himmler, né? Quando Tove Laila foi resgatada e voltou para a Noruega, ela foi espancada pela mãe por falar em alemão. Mesmo depois de mais velha, Tove continuou sendo surrada. Ela passou a vida toda sendo chamada de porca nazista pela própria mãe. As crianças de pais alemães permaneceram como párias durante os anos seguintes. Na vasta maioria dos casos, não havia ninguém para defender essas crianças, a não ser suas mães, que com frequência elas próprias foram bodes expiatórios e total objetos de desprezo, né? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a história de muitas mulheres europeias, né, que se relacionaram com alemães durante a guerra e elas pagaram um preço muito, muito alto, né? E os filhos delas também. Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu peço sua gentileza novamente para se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo, publicar nas redes sociais. Tudo é muito importante, tá certo? Um abraço e até mais.